Bom, então a genética é o assunto que nós vamos estudar a partir de agora. Primeiramente, o que é genética e o que ela estuda? No final dessa aula, a gente vai voltar para essa pergunta a fim de tentar respondê-la. Com certeza vocês já se depararam com alguma notícia, alguma reportagem, algum texto falando sobre alguma matéria de genética. E muitas vezes as pessoas tendem a imaginar a genética como algo muito distante, algo também, até mesmo, vamos dizer assim, miraculoso, ou talvez a salvação de algum problema, ou então, não sei, ver ela como algo super que concede poderes, né? A ficção trabalha muito sobre isso, como por exemplo com os mutantes, né? Quando a gente vê mutantes lá, X-Men e tantos outros filmes que falam de mutações, de mutantes, a gente sempre tem essa ideia de genética, né? Eu espero que vocês consigam assimilar isso daí, porque pelo menos é a minha impressão. Quando a gente fala de mutantes, esse tipo de coisa, a gente está falando de genética. E aí parece que as coisas ligadas à genética, parece que elas dão uma dimensão de poder, uma dimensão de além, sabe, das condições reais. E isso muitas vezes podem ser mal interpretada, né? As pessoas tendem a muitas vezes fazer a genética como se fosse um herói, a salvação de muita coisa, né? E realmente a genética está aí, tem trazido muitas mudanças positivas, tem trazido muita evolução, vamos dizer, mas não evolução no sentido nos dois sentidos, na verdade, né? Porque realmente a genética é a base da evolução biológica, mas também a base do pensamento, né, que a gente tem de melhoramento no sentido da vida, do bem-estar e tal. Então, vamos começar então com esse ponto, né, discutindo um pouco sobre a manipulação genética. E aí eu trouxe essa reportagem aqui da Folha de São Paulo. Na verdade está aí no livro de vocês. Eu achei bem interessante esse modo de genética aqui, porque ele contextualiza muito bem para aquilo que a gente vai estudar adiante. Eu gostei muito. Pela primeira vez na história, pesquisadores conseguiram projetar do zero o genoma de um ser vivo e instalá-lo com sucesso na célula, como quem instala um aplicativo no celular. É um feito e tanto, sem dúvida. Paradoxalmente, porém, o primeiro sucesso deixa claro o quanto ainda falta para que a humanidade domine os segredos da vida. Cerca de um terço do DNA da nova bactéria, apelidada de SYN 3.0, foi colocado lá por puro processo de tentativa e erro. O plano dos pesquisadores é comercializar tanto a SYN 3.0 como plataforma de pesquisa, quanto os instrumentos automatizados inventados por ele para matar o genoma da criatura. Montar. Isso. Então, quando eu era um estudante de ensino médio, como vocês são hoje, né, e olhava para esse texto, esse tipo de coisa que eu via nos livros, muitas vezes em alguma coisa que eu lia, né, eu sempre gostava muito de ver revista, tipo revista Veja, super interessante esse tipo de coisa, e sempre tinha alguma coisa lá falando nesse sentido da genética, né? E eu ficava falando, nossa, como é que eles conseguem, tipo, editar uma coisa tão minúscula, tão pequena? Como é que pode ocorrer esse tipo de coisa, né? E aí, então, quando você parte para a biologia mesmo, você vai para um laboratório e você começa a desconstruir tudo aquilo que você tem. Toda essa ideia, sei lá, perfeita que a gente tem, né? Porque muita coisa aqui nos chama a atenção nesse texto. O primeiro é o fato de tentativa e erro, né? Realmente, é uma tentativa e erro enorme. Eu imagino, para eles conseguirem fazer isso daí, demorou muito tempo, né? E se foi pouco tempo, teve uma pesquisa de muito tempo que deu base a essa pesquisa. E eles não conseguiram criar do nada, né? Eles pegaram genes, né, de outras bactérias e
colaram, grudaram, pegaram lá uma outra, eles não inventaram esse DNA, eles não inventaram esse genoma, né? Eles apoiaram já em outras bases para montar essa bactéria. E eles não criaram essa bactéria, na verdade, eles tiraram o gene que estava em uma bactéria, tirou aquele gene e colocou esse gene editado. Então, por mais que seja uma criação, vamos dizer que seja uma criação entre aspas, né? Então, é fantástico realmente tudo isso, né? A gente imaginar que essas coisas, né, a gente consegue manipular geneticamente outros seres vivos, né? Principalmente esses seres vivos que são somente uma célula, como, por exemplo, as bactérias, né? Manipular... Professor, Oi. será que com manipulação genética dá pra fazer, tipo, pessoas mutantes com, sei lá, mistura com outros animais? Sim, com certeza Que dá. bizarro. Que legal. Só que o que acontece é que a gente tem uma ética na ciência, né? Então, a gente não pode fazer isso, por mais que eu creio que... E também, assim, não vai ter nenhum financiamento. Agora, tipo, se tiver um cara super rico, entendeu? Que consiga bancar todo esse processo, todos os equipamentos, as coisas assim, ele mesmo conseguir fazer isso de uma maneira isolada, sozinha, né? Ele seria capaz de fazer isso. Eu não sei se teria alguém assim no mundo, mas é bem capaz que tenha, viu? Eu não sei não. Bom, vou mostrar aqui para vocês agora como é que ocorre esse processo, né? Para que vocês possam entender que não é do nada, né? Então eu peguei essa imagem do livro de vocês, porque eu achei super interessante, até procurei uma imagem na internet, mas não achei uma melhor. Espero que dê para vocês lerem, mas ela está dizendo o seguinte aqui. Então, no primeiro passo que a gente tem aqui, a gente tem uma bactéria, uma célula, vamos dizer assim, primordial. Essa bactéria primordial, ela tem os seus genes lá. E todo gene, ele vai ter um segmento que vai ser não gênico, gênico e não gênico. Esses segmentos não gênicos aí, em bactérias, eles são bem menos, né? Em eucariotos, eles são bem mais complexos, né? Então, vai ter muitos segmentos não gênicos. Mas em bactéria, a maior parte do segmento vai ser gênico. Esses segmentos não gênicos aí, eles são para regular, para fazer algum tipo de ação na própria célula. E esse segmento gênico é aquele que vai dar origem, literalmente, a um produto, que vai ser algo que a célula vai utilizar. Então, o que acontece é que esse segmento gênico, ele foi extraído, né? Então, pegaram, assim, vários segmentos gênicos de uma ou mais células e fizeram o sequenciamento para identificar a sequência gênica, né? Após identificar essa sequência gênica, eles duplicaram, né, e cortaram esses segmentos de maneira a unir somente aquilo que era interessante, só aquilo que eles queriam, né? E excluíram aquilo que não era desejado. E aí, então, uniu várias moléculas, né? E assim formou um segmento que nós vamos chamar de artificial, porque ele não existia antes, né? Não era natural. Então, esse segmento artificial, montadinho aí, foi colocado em uma célula após excluir o DNA que essa célula tinha. Então, colocou esse DNA novo nessa célula já existente, né? Agora sem o DNA dela. E essa célula foi capaz de se replicar. Como ela foi capaz de se replicar, de se multiplicar, então dizemos que ela foi uma célula viável. O que acontece é que nesse novo segmento que foi incluído nessa nova célula, né, formada, existia lá um segmento que possibilitava ela, né, a replicação, a multiplicação. Então, algumas sequências vitais, como multiplicação, né, replicação, transcrição, enfim, várias coisas que são essenciais à célula, teve que ser mantida no DNA que foi incorporado. Bom, o melhoramento genético, ele visa obter algo que o ser humano tem interesse, né? É baseado na busca de algo de interesse. E o interesse do ser humano é sempre o quê? É algo melhor, né? Então, podemos dizer que a manipulação genética, né, o melhoramento genético, na verdade, é uma manipulação de um organismo em busca de características de interesse.
É um processo de cruzamento dirigido. E esse cruzamento dirigido é, por exemplo, vamos supor que vocês duas criem galinhas, ok? Então, no terreiro de vocês, por exemplo, a Gabi tem uma galinha que é muito boa. Ela é grande e ela coloca mais de um ovo por dia, ok? E tem outras galinhas lá que são inferiores, vamos dizer assim, nas características dela. Já a Lavínia tem um galo que é super bonito, ele é grandão também, e ele é bem robusto. Se destaca de todos os outros galos que há no galinheiro. Então, o que acontece? Vocês duas vão agora, vocês viram esses animais uma das outras, assim, vamos então fazer um melhoramento genético. O que vocês vão fazer? Vão pegar a super galinha que tem lá no galinheiro de Gabi e o super galo que tem lá no galinheiro de Lavínia e vai cruzar. Eles vão se cruzar e os filhotes deles, né, desse cruzamento, vai ser, então, melhorados geneticamente. Ou seja, eles vão ter uma genética melhor. Então, vão ser ou galos mais robustos, né, e mais férteis, vamos dizer assim, ou galinhas cada vez mais robustas, mais férteis, capazes de pôr vários ovos e de, né, produzir muita carne. Então, o melhoramento genético é isso, é um cruzamento dirigido. É quando você vê um interesse, você tem um interesse em alguma característica de algum animal e tenta cruzar com outro também que tem ali uma característica muito boa. Ou seja, você está fazendo o quê? Pegando o gene de um animal desse, como por exemplo o galo, com o da galinha, e misturando a fim de que saia daí uma combinação genética bem melhor. Então, quando a gente faz esse cruzamento e objetiva, então, uma característica, né, que sejam galinhas, né, mais robustas e que conseguem pôr mais e ser bem férteis, então a gente está fazendo o quê? Selecionando os DNAs, né, os genes, para esse tipo de característica que sejam melhores. Então, a abordagem atual é a engenharia genética, né? Então, a engenharia genética, ela vai trabalhar com esse melhoramento, só que de maneira, vamos dizer assim, mais equipada. A inseminação artificial faz parte da engenharia genética. Então, pela engenharia genética, eu consigo fazer a inseminação artificial. Eu pego, por exemplo, o espermatozoide de um macho que eu acho que é super potente, né, que tem uma característica, vamos dizer assim, pegar um boi que seja super musculoso, e coloco esse espermatozoide em um óvulo de uma vaca que seja também destaque no rebanho. Então, vou ter uma grande chance de que aquela vaca tenha um filho, né, daquele boi que tem essa característica muito boa. Então, eu faço uma inseminação artificial, que faz parte da engenharia genética também, ou eu posso, por exemplo, pegar esse espermatozoide, de alguma forma editar o gene que tem dentro desse espermatozoide, de alguma maneira, né, tirar o núcleo desse espermatozoide, editar e colocar um outro núcleo dentro desse espermatozoide e colocar para ser fecundado com um óvulo de uma vaca qualquer, né, ou então de uma vaca que tem uma característica interessante. Então, isso é engenharia genética. A engenharia genética já vai estar na área de editar genes, né, de editar no sentido de tirar aquilo que eu não quero, colocar aquilo que eu quero, de inseminação artificial, de tudo isso para quê? Para melhorar as características genéticas, alguma característica que eu tenho interesse em algum ser vivo. Então, a engenharia genética ela está mais voltada para a tecnologia. Já a abordagem primitiva é essa manipulação humana que eu falei para vocês, né, de você escolher os melhores pela característica externa, aquilo que nós chamamos de fenótipo, e então juntar os DNAs deles, né, para poder a gente ter assim um melhoramento genético. Então, a abordagem atual é essa mais tecnológica e a abordagem primitiva é essa mais manual, né, baseada naquilo que a gente vê. Bom, então como é que os genes funcionam? No primeiro ano de vocês, né, vocês estudaram sobre a célula. Então nós vimos que a célula
por exemplo, a que nós temos aqui é uma célula eucariótica, a célula eucariótica ela vai ter um núcleo, né? E esse núcleo vai ser delimitado. Essa célula eucariótica vai ter dentro dela vários cromossomos, né? Geralmente, as células eucarióticas têm mais de um cromossomo. Então, esse cromossomo, né, que a gente está vendo aqui, por exemplo, para ter esse formato, né, toda essa forma, ele tem que estar no momento de divisão. Só no momento de divisão é que ele vai ter esse formato. Eu vou mostrar mais à frente para vocês como é que é um cromossomo na realidade, né, sem um esquema. Então, esse cromossomo aqui, ó, todo ele vai estar condensado. E o que vai estar condensado são o quê? São o DNA. Todo ele vai ter uma fita só de DNA. Só lembrando também que esse cromossomo vai passar por duplicação, tá? Então, ele está duplicado. Então, esse lado é igual a esse e esse é igual a esse, ok? Então, está duplicado. Mas esse lado aqui, ó, todo esse cromossomo ele é igual, né? Na verdade, vai ser todo igual aqui, tá? Só está duplicado. Então, vai ser uma fita só. É isso que eu queria dizer. Na verdade, esse lado aqui é um DNA só, né? Uma fita só de DNA, e esse lado aqui é uma outra fita só de DNA. Deixa eu fazer de novo. Então, aqui é uma fita só de DNA e aqui é outra. Bom? Então, o que acontece? Ele vai estar super condensado. E esse lado aqui desse cromossomo, né, todo esse DNA, ele vai ser composto por vários genes, tá? Então, vai ter regiões que não vai ser nada, né? Tipo, não vai ter nenhuma importância para a funcionalidade do organismo. Não vai codificar em nada. Mas vão ter aí regiões muito importantes que vão expressar alguma coisa que o corpo necessita, ok? Então, essa região que vai expressar o que o corpo necessita no DNA, nós chamamos de gene. Então, o gene é o quê? É a região funcional do DNA, tá? Porque vai ter várias sequências de DNA que não vai ser nada, né? Vai ter ali a sequência que vai ser específica para alguma coisa. Essa região específica para alguma coisa é que nós chamamos de gene. Então, aqui a gente tem um DNA nessa imagem, ok? Todo DNA, ele vai passar por um processo de transcrição para formar um RNA mensageiro. Nós chamamos de RNA mensageiro por quê? Porque esse RNA ele vai carregar uma mensagem para o ribossomo traduzir em uma proteína, ok? Então, ele traz uma mensagem e todo, então, RNA mensageiro, ele vai fornecer informações para produzir uma proteína, tá bom? Então, todo gene, o final dele, o produto dele é o quê? Uma proteína, ok? Então, por exemplo, aqui nós temos 3 proteínas. A proteína verde, a proteína roxa e a proteína azul. Que nós chamamos VMH, tá? Vamos dizer que essa região aqui do RNA mensageiro vai produzir essa proteína, essa outra e essa outra. Então, pode ser que um único RNA mensageiro, né, ele consiga codificar para mais de uma proteína. Isso ocorre também, ok? Prossigamos. Então, aqui a gente tem, né, e no módulo de vocês também traz essa abordagem aqui, sobre a história da manipulação, né? Aquela manipulação que eu falei para vocês, que era a abordagem primitiva de manipulação para o melhoramento genético. Por exemplo, nós temos aqui o Bos primigênios, né? Que é vamos dizer assim, um boi chamado auroch e ele já foi extinto, ok? Nós temos aqui o Bos gaurus, que é o gauro, ele existe até hoje. Então são, vamos dizer assim, animais selvagens. Existia lá na natureza e o ser humano decidiu domesticá-lo. O que ele fez? Pegou então essa linhagem que tinha alguma característica interessante para ele e cruzou com essa, né? E saiu então um híbrido, que é o Bos taurus, que é o boi que nós conhecemos hoje, ok? Então, o boi atual, ele é um híbrido. E o que é um híbrido? Um híbrido é o resultado de um cruzamento genético. Um cruzamento genético pode ser tanto aí um animal ou, por exemplo, um DNA que eu cruzo, né, de espécie diferente, o resultado daquele DNA, né, daqueles genes cruzados vai ser também um híbrido. Então, um híbrido é uma mistura de 2 genótipos, vamos dizer assim.
Então aqui eu tenho o boi, né, que nós vemos hoje, na verdade ele é um híbrido desses dois bois primitivos, né? Então, temos aqui também, por exemplo, a mostarda selvagem. Olha só, a mostarda selvagem, ela deu origem a todas essas outras linhagens aqui de vegetais. Como, por exemplo, o couve-rábano, o repolho, o couve, o brócolis, o couve-flor e o couve de Bruxelas. Então, olha só, todos descendem de um único ancestral, né? Que é esse couve selvagem aqui. Então, de repente, o ser humano fez o quê? Achou esse couve, né? E lá começou a alimentar dele e viu que tinha uma outra espécie semelhante, né? Que poderia então, cruzar com essa daqui. E as plantas, por incrível que pareça, elas são muito boas em você fazer hibridização, né? Em você misturar os genes. Então, o ser humano que teve essa observação tentou melhorar. E a partir dessa melhora, e também não somente da melhora, mas também do processo de domesticação, porque o que acontecia com as pessoas cada vez mais, por plantarem e por misturarem, né, iam causando híbridos diferentes, esses híbridos diferentes em locais diferentes, começavam a ter também características diferentes porque havia mutações, né? Então, e aí então surgem no decorrer desse tempo aí, sei lá, lá da época do Neolítico, né, até aqui agora, vamos dizer assim, todas essas linhagens aí. Então, podemos dizer que tanto o boi que nós nos alimentamos hoje e esses vegetais que nós alimentamos hoje é um resultado da manipulação humana, né? Tá aí, então, a genética em coisa que a gente nem imagina que existe atualmente. Outro exemplo é o alface, né? Por exemplo, tem esse alface aqui, ó, que é a Lactuca serriola, que é o alface selvagem. Aqui no Brasil tem, né? Eu não sei se vocês já viram, mas olha só como é que ele era. Então era algo meio... Então o que acontece? Se a gente quiser hoje, a gente consegue fazer isso. A gente pega o quê? Uma flor desse, com uma flor desse daqui, a gente faz um cruzamento e sai uma nova espécie. Geralmente as pessoas fazem muito isso com orquídea, né? As pessoas pegam espécies diferentes de orquídeas e cruzam essas orquídeas e nascem espécies novas de orquídeas, né? Então, por ser um mercado, né, de valor, né, os orquidários, enfim. Professor, Foi. mas nesse caso com as plantas, eles fazem isso em laboratório? Não, no jardim mesmo. Você pode pegar aí a florzinha de um alface, sendo o mesmo gênero, muitas vezes, eu consigo fazer uma espécie nova. Entendeu? Se eu pego duas plantas do mesmo gênero, eu consigo, geralmente isso é muito fácil em plantas, eu consigo fazer uma espécie nova. Então foi o que fizeram aqui com esse Lactuca serriola, né? Pegaram espécies selvagens e foram misturando até sair esse alface que a gente conhece hoje, cheio de folhas, né? Olha como era a folha antes. Olha como são as folhas hoje. Então, não somente o processo de seleção artificial, que nós chamamos assim, seleção artificial, porque nós escolhemos artificialmente, né, sem base nenhuma natural. Nós vamos lá, pelos nossos gostos, pelos nossos interesses, e misturamos de forma artificial, e aí saem novos resultados, tá? Muitas vezes o que a pessoa faz não é exatamente pegar, tipo assim, de propósito, ok? Mas pega lá uma planta do mesmo gênero e planta uma do lado da outra e acaba tendo esse cruzamento, esse tipo de cruzamento, né, que nós chamamos de fecundação cruzada. E aqui nós temos também o exemplo do porco, né? Tem o porco selvagem aqui, né, que é esse pretinho, e tem o porco doméstico. Então esse porco selvagem, além do processo de domesticação, que vai fazendo com que o animal fique cada vez mais dócil, ele se desenvolva ali com o alimento que o ser humano vai fazer, tem também o processo de melhoramento. Então, pega um animal com a característica que se deseja, junta com outro, ou então coloca para viver juntos, esses animais acabam se cruzando de forma sem intenção, e aí surgem, então, novas espécies por meio desse melhoramento, seleção artificial e tudo mais. Então, o ser humano ele tem moldado, né, a natureza
nesse sentido também, desde o processo de domesticação, né? Desde o Neolítico. Vamos lá. Bom, então, o que eu preciso que a gente entenda nessa aula de hoje são esses termos, né? E isso tem que ficar claro para vocês. Até queria que, se vocês não lembram muito sobre o que é um genoma, sobre o que é gene, sobre o que é DNA, que volte um pouquinho lá no assunto do primeiro ano, assista alguma videoaula para vocês identificarem. Qualquer coisa pode me perguntar também, mas é muito importante que vocês tenham esses conceitos aqui na mente de vocês. Então, a abordagem discutida de genética. Quando a gente chega no final dessa aula, o que vocês me diriam que é genética? O que é genética agora? É o estudo das combinações que formam as características fenótipicas. Isso, então essas combinações nós chamamos de gene, né? E esses termos aqui, gene, genótipo, fenótipo e hibridização, tem que ficar muito claro para vocês, porque a gente vai ver isso muito a partir de agora. Então vamos lá. Deixa eu só perguntar uma coisa. Hibridização é só a mistura de espécies, não quer dizer necessariamente que o híbrido vai ser fértil ou infértil, né? Isso, exatamente. Então, a hibridização, na verdade, é quando você mistura os genes. Essa mistura de gene que leva a um novo resultado, né? Tipo 2 mais 3 é 5. Então, esse 5 é um híbrido de 2 de 3. Entendeu? Gene é o quê? Gene é o segmento que codifica para uma proteína no DNA. Ok? Então, gene vai ser a parte do DNA que vai expressar uma proteína. Ok? O genótipo é o quê? O genótipo é a informação genética, como a gente está vendo aqui, ó, C, G, CG, TA. Então, essa característica, essas letras, essa forma, né, que a gente dá ao DNA, ele é o genótipo. É o conjunto, então, de quê? De gene, né? É o conjunto de genes na forma... como é que eu posso dizer? Abstrata, essa coisa que a gente está vendo aí. Já o fenótipo é aquilo que a gente observa, que é o resultado, é a tradução, né, dessa informação genotípica, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um gene, aqui a gente tem um genótipo, ó, o genótipo aqui, né? Esse é o genótipo para a cor dos olhos, né? E aqui está o fenótipo. Então, o fenótipo é o quê? É a característica externa, é como o gene se manifesta, ok? Então, o genótipo é a informação genética e o fenótipo é a característica física externa. Essa aqui é a imagem de um cromossomo, como a gente vê em um microscópio. E aqui é a imagem do cromossomo que a gente idealiza, ok? Que a gente imagina como seja. Mas, na verdade, a gente não consegue ver além disso daqui. Então, isso que a gente está vendo aqui, ó, são os sulcos, né? Que é o que a gente imagina que seja no DNA. Essas partes que vocês estão vendo branquinha é o que? São genes. Nós conseguimos ver o gene somente assim. E aqui é a sequência que está dentro do gene. A gente só consegue ver assim também. Então, essas três formas aqui, ó, é a forma real, né? Essa e essa que a gente consegue ver de DNA. E também essa daqui, que são os cromossomos que estão dentro de uma célula.